gente convidou o nosso querido Ayrton Costa, né? Climatologista, para estar hoje aqui com a gente. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, querido. Prazer em estar recebendo você aqui para ele conversar com a gente e falar sobre um assunto que tem chamado muita atenção da população. Há um tempo atrás, você olhava para o céu, você via aquelas nuvens e você dizia, vai chover. Aí vem chuva grande. Muitas vezes você olhava para o céu, via uma estrela, duas estrelas, você dizia, não vai chover não, vai ser um grande sol. Aí, de repente, quando você acorda de manhã, o clima está nublado. Aí você imagina, vai chover. Eu tenho certeza que vai chover. As pessoas estão tendo certeza de muita coisa e o clima não está do jeito que as pessoas pensam. Tudo está mudando. E aí a gente resolveu chamar o nosso querido Ayrton Costa para conversar com a gente sobre esse assunto relacionado ao clima. Que clima é esse? O que nós estamos vivendo? Se tem realmente algo que nos informe que vão chegar as chuvas e como a população tem que ficar, de uma certa forma, atenta. Daqui a pouquinho a gente vai estar também com o pessoal da Águas de Teresina e eles vão estar aqui conversando com a gente sobre alguns cuidados. Mas quando o assunto é clima, me interesso muito. Perfeito. Tudo bem, né, Ayrton? Tudo bem, quando querida. Você vem sempre informando, bem informada a nossa população. Essa observação que você compartilhou aqui com os telespectadores, né? Quero deixar aqui um dia abençoado para todo mundo. Ela é uma observação que já vem sendo compartilhada, por exemplo, pelo vaqueiro, pelo agricultor familiar, pelo vazanteiro. Ou seja, essas pessoas de saber raiz, que vivem no interior, há muito tempo que elas observam, por exemplo, o comportamento das rãs, das abelhas, das formigas, as floradas, e começam a perceber, Vanusa, que não está batendo muito o comportamento da natureza com a condição do clima. Isso é preocupante. E isso revela uma mudança, sim, uma readequação do clima. Então hoje, por exemplo, o teresinense amanhece, vê aquele céu com aquelas nuvens, não é certeza de chuva. Da mesma forma que um tempo aberto, né, um tempo vívido, ensolarado, pode não indicar que aquilo permaneça por muito tempo. Então, existe uma dinâmica nova. E essa dinâmica, que se convencionou chamar de mudanças climáticas, aquecimento global, ela tem alguns componentes que não são muito agradáveis para nós que moramos em cidades. Uma cidade grande como Teresina, por exemplo, ela é muito fragilizada por essas mudanças, porque é uma cidade quente, aí tem um concreto, o asfalto potencializa esse calor. Você falou agora em água, é uma cidade que a gente precisa muito do funcionamento regular da energia, do funcionamento regular do abastecimento d'água. Enfim, é um ambiente pouco resiliente. Então, quando a gente não tem a certeza da chuva, quando a chuva diminui, muda toda a rotina diária dos teresinenses, como dos parnaibanos, dos picoenses, florianenses, porque essas cidades, elas são ambientes densamente povoados. Pronto, então o que está chamando bastante a atenção da população? Todo mundo sabe, todo ano, que a gente passa tantos meses com um clima quente, mas que vai chegar novembro, dezembro, a chuva vem. E as pessoas não estão percebendo isso acontecer. E as pessoas estão começando a se preocupar. Porque o que nós sabemos é que o Brasil, o mundo mudou o seu clima. Hoje a gente vê situações adversas em outros estados acontecendo que não se imaginava acontecer. Por que o Piauí não vai ser também um lugar que venha vivenciar algo também diferente? Que é o que está acontecendo agora. Aí eu pergunto, ontem a gente percebeu aquele clima com muito vento, as nuvens realmente se colocando naquela situação de que parecia que ia chover e até choveu. Mas foi aquela chuva, a gente tem percebido garoas, a gente não tem percebido chuvas. Ou de repente, uma chuva que cai muito retinha e para. Exatamente, né? Quem tem uma boa memória da chuva, ou seja, as pessoas que já atingiram aí o patamar de 40, 50 anos, lembram como as chuvas de Teresina do final do ano eram torrenciais. E era certo, vai chover da segunda quinzena de novembro para dezembro, chuvas boas. Isso mudou muito com o passar dos anos, né? E a gente tem observado, por exemplo, essas garoas, essas chuvas localizadas. Às vezes nós passamos até por mentirosos. Por exemplo, choveu no Saci, mas não choveu no Mucambinho. Choveu lá na Vila Irmanduz, mas não choveu no Disseu.
Então isso acontece. Eu estava dentro de casa e nem vi que choveu. Por quê? Porque vem vento, mas essa chuva não está vindo com vento. Vem um vento antes, não sei se eu estou errada também, geralmente. Mas logo em seguida cai aquela chuvinha. Aí tem gente que choveu nada aqui em casa, quando abre a porta sente aquele cheirinho de terra molhada. Exatamente. Não, choveu um pouquinho aqui, mas eu nem percebi, porque as chuvas que vêm geralmente para Teresina são chuvas que batem na nossa janela. Exatamente, são chuvas barulhentas, com trovoada, então a gente está sentindo o cheirinho da chuva. Sim. O que está acontecendo de fato, né? Primeiro a gente tem uma condição irregular. Essa condição irregular, a gente inclusive numa outra oportunidade, a gente chegou a conversar sobre isso. A gente tem um fenômeno climático chamado de El Niño, é um velho conhecido do Nordeste. Infelizmente, o El Niño, ele retarda o início do processo chuvoso, ele faz uma supressão da entrada da umidade, ou seja, diminui a quantidade da nossa chuva. E você falou isso. Falamos. Falou. Então é o que está acontecendo, o El Niño está atuando, ele está deixando a cidade de Teresina mais quente, o Piauí mais quente. Nunca se viu, Vanusa, está com tempo de a gente ter tantas cidades do Piauí aparecendo no ranking nacional de calor. Você pega as 15 mais quentes do Brasil, geralmente as 5 primeiras são do Piauí. E a gente tem observado condições de tempo muito seco. O Piauí, por exemplo, com umidade relativa do ar abaixo de 30%. Cidades piauienses já chegaram a 10%, que é coisa de deserto. Então essa condição extrema ela é desafiadora para o gestor público, para o sistema de saúde, para a sociedade, ok? E isso tem provocado mudanças na nossa estação. As chuvas virão? Virão, nós teremos chuva. Inclusive tem previsão de chuva até para segunda-feira, outra garoa. Sim. E temos chuva em dezembro, mas as chuvas, a nossa expectativa, a expectativa dos modelos de previsão, dos meteorologistas e dos climatologistas é que a gente tenha chuvas abaixo da média, infelizmente, nesse final de ano e no começo da próxima temporada. Outra coisa que me chamou bastante atenção também é que nós somos um estado que vem com muito relâmpago e trovão. Eu não estou percebendo. Pelo menos nesse início, mas eles vão chegar. Nós tivemos aí algumas chuvas, tivemos uma frente fria que atuou há quase 2 semanas atrás no estado do Piauí, e ela provocou uma saraivada de descargas elétricas ali entre Uruçuí e Bom Jesus. Inclusive, na época, a mídia e o Sistema O Dia também noticiou que foram mais de 1.300 descargas elétricas em apenas 20 minutos. Acontece. Inclusive, nós estamos próximos dos temporais com descargas elétricas concentradas. O mês de dezembro, inclusive, tem muito isso. E, nestes casos, a gente tem que ter um cuidado redobrado, principalmente quem tem aquele hábito, Vanusa, de estar com o celular ligado na rede, usando o celular. Olha, aproximou o temporal, ouviu o primeiro trovão, desliga. Não vá usar nenhum equipamento elétrico ou eletrônico conectado à rede nessa situação, porque você vai perder o aparelho e pode também ameaçar a sua vida, né? Muito bom a gente levar essas informações para você. Agora eu tenho outras perguntas. Vem garoa ou vem chuva? O que vocês estão recebendo de informação e que pode já alertar a população? Porque o que me preocupa tanto? O ser humano, ele... não está chovendo, não se importa tanto. Eu fico preocupada, eu tenho comentado muito sobre isso, questão de lixo na cidade, questão de buracos na cidade, crateras na cidade, e a população continua deixando os lixos por aí. Isso me preocupa. Então, o que eu quero também, com esta informação, levar para a população? Que a população também dê uma olhadinha no que está fazendo. Observe o que você está fazendo, porque você está tirando lixo da tua casa, está jogando em qualquer lugar que você acha que é um terreno aí baldio, que é um terreno que não tem dono, mas você é o dono, porque essa sujeira vai voltar toda para tua casa, vai voltar para minha casa, e não fui eu que fui lá jogar lixo. Mas se você está jogando, Deus, ele é justo, volta para todo mundo, né? Nessa hora é bem coletivo. Isso. Volta para todo mundo. E aí eu fico imaginando, e quando elas vierem, né? Quando essa chuva vier de verdade, ela vem muita. Exatamente. Veja bem, a gente tem uma supressão do canal de umidade para o telespectador entender. O que significa isso? Na verdade, a gente vai ter uma redução do volume total de chuva. Veja bem, reduz no total, mas nós teremos chuvas. E como está muito quente, quando essas chuvas vêm, você sabe, né? São temporais. E eu quero entrar aqui no gancho da sua fala para um aspecto muito importante. Você mencionou, o lixo é o grande vilão da cidade de Teresina. O lixo não só deixa os lugares mais feios, menos atrativos, potencializa a doença, mas infelizmente o lixo aumenta a chance de alagamento. Com certeza. O lixo vai para o bueiro, para a boca de lobo, para o esgoto. Eu estive recentemente no bairro Satélite,
que é um bairro muito vulnerável na capital. E a questão social, Vanusa, ela é urgente, ela é para ontem. Eu presenciei algo que me deixou muito triste, é uma realidade que nós vivemos. E que a gente não pode ficar calado, a gente não tem que pode falar, ficar é dever calado. nosso. Isso, é algo que é uma responsabilidade da sociedade, do poder público, de todos nós. Por exemplo, todos os sistemas de canaleta, todos os sistemas de esgoto do bairro Satélite estão tendo as suas estruturas de proteção, as suas barras de ferro para evitar que uma criança caia, que um ciclista caia, estão sendo retiradas para o ferro ser vendido. Meu Deus. Nós tem várias armadilhas, vários gatilhos mortais no bairro Satélite. E aí eu chamo a atenção do poder público, mas principalmente da sociedade. É preciso que as pessoas policiem, denunciem. Nós temos aí um problema, infelizmente, problema social grave. Não dá para você ver uma cidade por inteira. Então, se a sociedade não ajudar, fica complicado. Se tem um terreno perto da tua casa com sujeira, se tem um bueiro que está aberto, se alguém tirou esses ferros para vender, a população tem que comunicar. Isso também é um alerta para a população se ligar e saber o que está acontecendo na sua própria cidade. Se ela está sendo assistida como ela realmente deve, e se não está, ficar esperta. Sinceramente, olha, não dá pra gente ser analfabetos políticos, sabe? Eu acho o fim da picada quando eu, como uma mulher, que por mais... eu não gosto de política. Não interessa se você não gosta de política. A questão, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de algo que traz morte, que depois que já morreu, não tem mais como voltar atrás e trazer a vida. Só quem dá a vida é Deus, só quem leva essa vida é Deus, mas por causa de comportamentos nossos. Sabe? Na verdade, nós temos o início, o meio e o fim. E nós sabemos que quando nós nos comportamos de forma errada, a gente recebe. A gente recebe porque a gente entra em contendas que muitas vezes a gente não precisaria entrar. Então a gente precisa chamar a atenção dessa forma, porque a minha preocupação é quando vêm as chuvas? Exatamente. Até as placas de segurança. E não vem só para a capital. Não vem só para cá. Vem das cidades. Tudo. Mas aqui não choveu tanto. Mas se chover na outra cidade... vai vir chuva para cá. E vem sujeira, e vem tudo. Tudo. Nós temos uma preocupação muito agigantada com Picos, por exemplo, que é uma cidade muito vulnerável. A própria Parnaíba, que alaga com facilidade. Floriano, quando chove, a gente sabe qual é o problema. Enfim, nós temos cidades no Piauí que precisam de uma atenção muito grande por parte dos gestores, mas a gente fala sempre, olha, a participação a sociedade tem que ajudar. Da sociedade. Gente, não tem decreto no mundo, lei no mundo, dinheiro jogado em qualquer obra, se a sociedade não abraçar aquilo e entender que se existir um problema, um gargalo, um entupimento de um sistema de galeria, tudo isso volta para nós. Eu acho que a gente já viu muita imagem, a mídia dá uma contribuição formidável para informar, para orientar, para denunciar, para cobrar, mas nós precisamos fazer a nossa parte enquanto cidadãos. Pega aquele lixão todinho que você joga lá num terreno, que você joga no meio da rua e vai jogar no lugar certo. Aonde, Vanusa? Não vou nem dizer. Porque senão ninguém vai nem enxergar mais o ponto de apoio. Né? Porque leva tudo num sacão e joga, tá bem aqui. Eu fiz a minha parte, faça a sua parte também. Vá lá e coloque no lugar certo, porque já que você não está indo lá buscar, já que você não está indo lá retirar, já que vocês não estão indo lá fazer a parte de vocês, não tem problema não. Eu fiz a minha, tá aqui tudo dentro do saco, eu não joguei em nenhum terreno. Agora se vira. Nem que não tenha porta mais para entrar e solicitar mais nada. Alguém vai ter que tomar uma medida. O que não pode é a sociedade ficar lá levando fama de que é sujão, exatamente, de que deixa por aí de qualquer jeito, tá jogando nas ruas. Vamos ser diferente de quem não respeita a gente. Precisa ser feito isso. A sociedade tem que fazer a parte dela. Tem sim. Né? E tem um detalhe muito importante, que aqui eu agradeço aqui ao Sistema Dia, que tem dado uma ênfase muito grande à questão do clima, tem noticiado os alertas. O alerta, e eu bato sempre na tecla, é uma ferramenta importante. Quando se diz assim, tem um alerta de onda de calor, tem um alerta de baixa umidade, um alerta de chuva, não é para ninguém entrar em pânico, gente. Aqui é para a gente nos educar, mudar nossas atitudes. Então, um alerta de baixa umidade, o que é que eu vou fazer? Vou cuidar da minha hidratação, cuidar das minhas crianças. Se eu tenho um idoso em casa, vou cuidar. Sou fitness, vou praticar atividade física no horário adequado, devidamente paramentado, de forma a não tornar o exercício extenuante ou algo que me prejudique. Tem um alerta de chuva, eu já sei por onde eu não devo trafegar, onde alaga, né? Então, tudo isso é para a gente ter uma nova cultura. Além disso, tem algumas ações importantes. Eu estive no Satélite justamente para fazer a vistoria, né, no trabalho que a Defesa Civil está fazendo a nível de Estado, em vários municípios, e lá a gente vai fazer uma ação formativa. A gente percebeu que se a gente não trabalhar
com as lideranças comunitárias, com as associações, com as igrejas, com os grupos de jovem. Se a gente não começar a fazer uma formação para começar a inserir essa cultura de prevenção, a gente vai continuar vendo a repetição desses fenômenos. Então a gente precisa capacitar a sociedade, formar os multiplicadores para começar a desenvolver ações com pessoas que têm a respeitabilidade e a credibilidade no chão das comunidades. Verdade. Olha, então eu quero agradecer pela sua presença e assim, então chamar a atenção que as chuvas estão chegando, estão vindo, mesmo que não venha chover do jeito que você está imaginando, mas ela vem, então é bom que a sociedade fique atenta. Exatamente, toda chuva tem um componente de risco, então manter a atenção redobrada. Tá certo, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser mais informações, como é que faz? Olha, nós estamos com o importante, vamos usar a rede social, gente. É isso aí. Defesa Civil do Piauí, tá no Instagram, todo dia tem alerta, lá tá a nossa equipe de mídia atualizando sobre as informações do Piauí. Acesse lá no Instagram, Defesa Civil Pi, e mantenha-se atualizado sobre as condições do tempo e do clima e as orientações da Proteção Civil. Ayrton, é sempre um prazer trazer você. Quando não der para trazer, a gente coloca bem ali no Zoom, mas a gente quer você, tá bom? Obrigado, querida. Obrigada, meu querido.